Quando cheguei ao Brasil pela primeira vez, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi a comida, nem as paisagens, nem o clima quente, foi a energia das pessoas. Havia algo no ar que parecia fazer todo mundo se mover com mais leveza, com mais intensidade, como se cada momento fosse vivido com um pouco mais de vontade. No aeroporto mesmo eu percebi isso. Pessoas conversando alto, rindo com facilidade, funcionários cumprimentando com um sorriso verdadeiro, alguém batucando com os dedos em uma mala enquanto esperava. Não parecia um lugar onde as pessoas estavam apenas passando pelo dia. Parecia um lugar onde o dia estava acontecendo de verdade. No caminho até o centro da cidade, eu observei pela janela do carro e senti que a energia não estava apenas nas pessoas, mas no ritmo da própria vida. Havia vendedores falando com entusiasmo, gente andando rápido e ao mesmo tempo parando para conversar, alguém dançando discretamente enquanto esperava o sinal abrir. Até o trânsito parecia ter uma vibração diferente. Em muitos lugares do mundo o trânsito deixa as pessoas tensas, aqui parecia apenas mais uma parte do movimento da cidade. Eu vi motoristas cantando, vi passageiros rindo, vi alguém batendo palma acompanhando uma música que vinha de um carro ao lado. Nos primeiros dias eu tentei entender de onde vinha essa sensação constante de movimento. Pensei que talvez fosse apenas o clima quente. O calor convida o corpo a relaxar, a andar mais devagar, a viver mais fora de casa. Mas percebi que não era só isso. Já estive em outros países quentes e a energia não era a mesma. No Brasil havia uma mistura curiosa de relaxamento e intensidade. As pessoas pareciam tranquilas, mas ao mesmo tempo estavam sempre prontas para transformar qualquer momento em algo mais vivo. Uma manhã eu fui a uma padaria pequena perto de onde eu estava hospedada. Achei que seria uma visita rápida para tomar café e ir embora, mas assim que entrei senti aquela atmosfera novamente. O balconista conversava com uma senhora como se fossem amigos de longa data. Um grupo de trabalhadores ria alto em uma mesa. Uma criança girava na cadeira enquanto o pai fingia não ver. Tudo parecia simples, mas havia uma energia constante. Quando chegou minha vez, o atendente me perguntou de onde eu era, e quando respondi, ele sorriu como se tivesse ganhado o dia. Ele chamou outra pessoa para ouvir minha resposta, depois me indicou o que provar, depois comentou sobre o clima, depois perguntou se eu já tinha ido à praia. Aquela interação que em outros lugares duraria alguns segundos se transformou em um pequeno momento cheio de vida. Enquanto eu tomava café percebi algo interessante. As pessoas não estavam apenas consumindo, elas estavam vivendo aquele momento. Ninguém parecia com pressa de terminar. Mesmo quem estava indo trabalhar, encontrava um tempo para sorrir, comentar algo, trocar uma palavra. Eu senti que a energia brasileira talvez viesse dessa capacidade de transformar momentos pequenos em experiências completas. Não era apenas beber café. Era encontrar pessoas, rir, falar, sentir. Nos dias seguintes comecei a observar isso em diferentes lugares. No ônibus, alguém puxava a conversa com quem estava ao lado. Na rua, duas pessoas que pareciam desconhecidas trocavam brincadeiras. No mercado, o caixa perguntava como estava o dia do cliente e a resposta nunca era apenas curta. Sempre havia um comentário, uma risada, um pequeno diálogo. Eu comecei a perceber que a energia não vinha apenas da alegria, mas da conexão constante entre as pessoas. Uma tarde eu sentei em uma praça e fiquei observando. Havia jovens jogando bola improvisada, alguém tocando violão, idosos conversando em um banco, pessoas caminhando com sorvete na mão. O que me chamou a atenção foi que todos pareciam confortáveis com o movimento ao redor. Ninguém parecia incomodado com o barulho, com a proximidade, com a espontaneidade. Pelo contrário, parecia que essa mistura de sons e interações alimentava a energia coletiva. Eu me lembrei de como em alguns países silêncio é considerado sinal de respeito. Aqui o som parecia ser sinal de vida. Risadas, conversas, música distante e passos rápidos. Tudo criava uma sensação de que o espaço estava vivo. Isso fazia com que as pessoas também se movessem com mais energia. Era como se cada pessoa contribuísse com um pouco de vitalidade para o ambiente, e o ambiente devolvesse isso multiplicado. Outro detalhe que comecei a notar foi a forma como as pessoas usam o corpo ao falar.
Gestos amplos, expressões faciais fortes, contato visual constante. Mesmo conversas simples pareciam carregadas de emoção. Eu senti que essa expressividade física também criava uma sensação de energia. Não era apenas o que se dizia, mas como se dizia. Cada história vinha acompanhada de movimento, cada piada vinha com uma expressão, cada comentário parecia ter ritmo. Uma noite eu fui a um pequeno bar recomendado por alguém que conheci na rua. Não havia nada de luxuoso, apenas mesas simples e música ao fundo. Mas novamente sente aquela vibração. Pessoas batendo palma acompanhando a música, alguém levantando para dançar sem cerimônia, grupos se misturando naturalmente. Eu fiquei observando e percebi que ninguém parecia preocupado em parecer perfeito. As pessoas apenas participavam. E talvez essa liberdade de participar sem medo fosse uma das fontes dessa energia constante. Enquanto eu conversava com uma mulher que conheci ali, ela me disse algo que ficou na minha cabeça. Ela falou que no Brasil as pessoas gostam de aproveitar o momento porque o momento sempre pode ser especial. Não era uma frase complicada, mas parecia resumir muito do que eu estava vendo. Não era necessário esperar um grande evento para celebrar. Qualquer encontro podia se tornar um pequeno acontecimento. Nos dias seguintes comecei a perceber que essa energia também aparecia nas manhãs. Eu imaginava que depois de noites animadas as pessoas estariam mais quietas. Mas cedo nas ruas já havia movimento, vendedores organizando bancas com entusiasmo, gente caminhando com café na mão, música saindo de alguma loja. A cidade parecia acordar com vontade. Não era apenas começar o dia, era entrar no dia com intensidade. Outra coisa que me impressionou foi a facilidade com que as pessoas riem, não apenas em situações engraçadas, mas em conversas simples. Um comentário vira riso, uma observação vira brincadeira, um pequeno erro vira motivo de leveza. Eu sinto que isso cria uma atmosfera onde a energia se mantém alta naturalmente. O riso quebra tensões, aproxima pessoas, cria momentos espontâneos. Eu também notei que a energia brasileira não é apenas barulho ou movimento. Em alguns momentos, ela parece como calma, cheia de vida. Em uma praia pela manhã, pessoas caminhando, conversando devagar, sorrindo. Mesmo sem música ou agitação, havia uma sensação de vitalidade. Como se a presença das pessoas já fosse suficiente para criar energia. Sentada na areia, eu observei um grupo jogando vôlei improvisado. Eles não pareciam competir, apenas se divertir. A cada erro alguém ria, a cada ponto todos comemoravam. Pessoas que estavam apenas passando acabavam participando. Em poucos minutos o grupo cresceu. Aquela espontaneidade me fez pensar que a energia brasileira talvez venha também dessa abertura. Não há muita distância entre quem observa e quem participa. Eu comecei a sentir que essa energia estava me afetando também. Eu me percebi sorrindo mais, falando com desconhecidos, caminhando sem pressa, mas com vontade de ver mais. Era como se o ambiente convidasse a viver de forma mais intensa. E talvez essa seja a primeira impressão mais forte que tive do Brasil. Um lugar onde a vida não apenas acontece, mas pulsa constantemente. Depois de alguns dias eu comecei a perceber que essa energia não estava apenas nas interações sociais, mas também no ritmo da rotina diária. Uma manhã eu acordei cedo e fui caminhar por um bairro residencial. Eu esperava encontrar ruas silenciosas, mas encontrei algo diferente. Pessoas lavando a calçada enquanto conversavam com vizinhos, alguém ouvindo música enquanto regava plantas, um senhor caminhando com o cachorro e cumprimentando todos pelo caminho. Não era uma movimentação frenética, mas havia uma sensação constante de vida acontecendo. O que me chamou a atenção foi que, mesmo tarefas simples pareciam feitas com mais presença. Uma mulher organizava frutas em uma pequena banca e cantava baixinho. Um rapaz abria a loja e cumprimentava quem passava como se cada pessoa fosse importante. Eu senti que a energia brasileira também vem dessa forma de viver o cotidiano com emoção. Não é necessário um evento especial para sentir entusiasmo. O dia comum já parece suficiente. Eu também comecei a notar que a música está em todos os lugares, não apenas em bares ou festas, mas em lojas pequenas, carros passando, casas com janelas abertas. Às vezes a música é alta, às vezes é apenas um som distante, mas ela parece sempre presente. E o mais curioso é que as pessoas não apenas escutam, elas reagem. Alguém balança a cabeça, alguém bate o pé,
alguém canta um trecho. Mesmo quem não está prestando atenção consciente parece absorver aquele ritmo. Uma tarde eu entrei em um mercado movimentado e senti isso de forma ainda mais clara. O som das conversas, das sacolas, das caixas registradoras, tudo criava um ritmo próprio. Um funcionário brincava com outro enquanto empilhava produtos. Uma cliente comentava sobre uma fruta e o vendedor respondia com entusiasmo. Não havia silêncio, mas também não havia tensão. Era um barulho que parecia confortável, quase acolhedor. Enquanto eu caminhava pelos corredores, percebi que as pessoas se movem com naturalidade nesse ambiente. Ninguém parece incomodado com a proximidade. Há espaço para sorrisos, comentários, pequenos diálogos. Em muitos lugares do mundo, as pessoas evitam contato visual em ambientes cheios. Aqui parece o contrário. As pessoas trocam olhares, acenos, pequenas interações. Isso cria uma sensação de conexão constante. Outro detalhe que comecei a perceber foi a importância do corpo em movimento. Crianças correndo, jovens jogando futebol em qualquer espaço disponível, pessoas caminhando com energia, alguém dançando discretamente enquanto espera. O movimento parece natural. Não precisa de um lugar específico para acontecer. Qualquer espaço pode se transformar em um momento ativo. Uma tarde eu passei por uma quadra onde algumas pessoas jogavam bola. Não havia arquibancada, nem organização formal. Apenas um grupo improvisado. Aos poucos mais pessoas chegaram, algumas apenas para assistir, outras para participar. Risadas, comentários, comemorações simples. Eu percebi que a energia também nasce dessa coletividade espontânea. Não é preciso planejar muito, basta alguém começar e o momento se forma. Também comecei a observar como as pessoas reagem às pequenas dificuldades do dia. Um atraso, uma fila longa, um imprevisto. Em muitos lugares isso gera silêncio ou irritação. Aqui muitas vezes vira conversa. Pessoas comentam a situação, fazem piadas, trocam histórias. A dificuldade não interrompe a energia. Às vezes ela até cria mais interação. Uma vez fiquei presa em uma fila que demorava mais do que o esperado. Em poucos minutos, alguém começou a conversar com outra pessoa. Depois mais alguém entrou na conversa. Quando percebi, havia risadas. O tempo parecia passar mais rápido. Aquela capacidade de transformar espera em interação me impressionou. Parecia que a energia não dependia das circunstâncias ideais. Ela podia surgir em qualquer situação. Outro aspecto que me chamou a atenção foi a forma como as pessoas celebram pequenas conquistas. Um gol em um jogo informal vira comemoração. Um prato bem feito vira elogios animados. Um encontro inesperado vira abraços longos. Essa valorização dos pequenos momentos cria uma sensação constante de entusiasmo. Não é necessário esperar algo grandioso. Eu comecei a perceber também que a energia brasileira tem diferentes formas dependendo do lugar. Em regiões de praia ela parece mais leve, mais fluida, com movimentos tranquilos e risos fáceis. Em áreas urbanas movimentadas, ela se torna mais intensa com passos rápidos, vozes mais altas, ritmo acelerado. Em bairros mais tranquilos, ela aparece como proximidade entre vizinhos, conversas longas, gestos simples. Essa diversidade me fez entender que não existe apenas uma energia brasileira. Existem várias, todas conectadas por uma mesma base. A abertura para interação, a valorização do momento, a expressividade natural. Cada lugar transforma esses elementos de maneira própria. Uma noite eu caminhei por uma rua cheia de bares pequenos. Não era um grande evento, apenas pessoas aproveitando o fim do dia. Em cada mesa havia conversas animadas. Em alguns lugares música ao vivo, em outros apenas um ambiente. O que me chamou a atenção foi que mesmo quem estava sozinho parecia confortável. Logo alguém puxava a conversa, oferecia uma cadeira, fazia um comentário. A energia parecia convidar todos a participar. Eu sentei em uma mesa compartilhada e em poucos minutos estava conversando com pessoas que eu nunca tinha visto. Perguntas simples, respostas sinceras, risadas espontâneas, não havia formalidade. Tudo parecia natural. Eu senti que essa facilidade de aproximação mantém a energia sempre em movimento. Quando as pessoas se conectam com facilidade, o ambiente nunca fica frio. Com o passar dos dias comecei a perceber algo ainda mais interessante.
Essa energia não é apenas externa. Ela parece vir de uma atitude interna. As pessoas demonstram disposição para viver o presente. Não é uma felicidade constante, mas uma vontade de participar do momento. Mesmo em dias comuns, essa disposição aparece. Uma manhã nublada eu achei que a cidade estaria mais silenciosa. Mas encontrei novamente movimento, conversas, música distante. O clima não parecia diminuir a energia. As pessoas continuavam interagindo, rindo, vivendo. Isso me fez perceber que a energia brasileira não depende apenas do sol ou do calor. Ela vem principalmente das pessoas. Eu comecei a me perguntar se essa energia é algo que se aprende ao longo da vida. Talvez crescer em ambientes onde a interação é valorizada faça com que essa atitude se torne natural. Crianças brincando juntas, adultos conversando nas ruas, encontros frequentes. Tudo isso cria uma cultura onde a energia coletiva se mantém. Enquanto eu caminhava de volta para casa naquela noite, percebi que já não me sentia apenas observando. Eu me sentia parte desse ritmo. Eu caminhava com mais leveza, respondia a sorrisos, participava das conversas. A energia que antes parecia algo externo, agora também estava em mim. E foi nesse momento que comecei a entender que no Brasil a energia não é apenas algo que se vê. É algo que se compartilha. Com o tempo eu comecei a perceber que essa energia também muda de acordo com a região, mas nunca desaparece. Ela apenas assume novas formas. Quando viajei para uma cidade litorânea, senti que o ritmo era mais suave, mas ainda cheio de vida. As pessoas caminhavam descalças, conversavam olhando o mar, vendedores passavam oferecendo algo com um sorriso largo. Não havia pressa, mas havia presença. Era como se a energia ali fosse mais tranquila, porém constante, como o movimento das ondas. Na praia eu observei algo curioso. Pessoas que nunca tinham se visto começavam a conversar apenas porque estavam próximas. Alguém pedia para guardar uma mochila, outro comentava sobre o clima, um grupo chamava outro para jogar. A distância entre desconhecidos parecia pequena. Essa facilidade criava um ambiente onde a energia surgia naturalmente. Não era necessário esforço, bastava estar ali. Em contraste, quando voltei para uma cidade maior, senti a energia de outra maneira. O ritmo era mais rápido, as ruas cheias, vozes mais altas. Mas mesmo com a pressa, as pessoas ainda encontravam espaço para interação. Um vendedor brincava com um cliente, alguém ajudava outro a encontrar um endereço, duas pessoas riam enquanto caminhavam apressadas. A intensidade aumentava, mas a essência permanecia. Eu também percebi que a energia brasileira aparece muito na forma como as pessoas usam o espaço público. Praças cheias, calçadas com mesas improvisadas, pessoas conversando em frente de casa. Em muitos lugares o espaço público é apenas passagem. Aqui ele se transforma em ponto de encontro. Isso faz com que a vida aconteça fora das paredes, criando movimento constante. Uma tarde eu me sentei em uma praça, em um bairro mais tranquilo. Crianças brincavam correndo, adolescentes conversavam em grupo, idosos observavam tudo com calma. Um vendedor de sorvete passou e alguém chamou amigos. Em poucos minutos havia mais gente reunida. Aquela dinâmica simples mostrava como a energia nasce do encontro. Não havia nada planejado, mas o momento se formava. Outro aspecto que comecei a notar foi a importância da comida nesse processo. Não apenas como algo para comer, mas como motivo para reunir. Pessoas dividindo um prato, oferecendo algo para quem chega, comentando sabores com entusiasmo. Comer parece ser uma experiência coletiva, e quando a reunião, a conversa. Quando a conversa, a energia cresce. Uma noite fui convidada para sentar em uma mesa com pessoas que eu tinha acabado de conhecer. Alguém trouxe petiscos, outro pediu algo para dividir. A conversa começou com perguntas simples e logo virou risadas. Eu percebi que compartilhar comida cria uma atmosfera imediata de proximidade. Não importa se as pessoas se conhecem há muito tempo. O momento se constrói rapidamente. Também observei que a energia brasileira aparece muito na forma de demonstrar emoção. Abraços longos, risadas abertas, expressões intensas. Não há muita contenção. As pessoas parecem confortáveis em mostrar o que sentem. Isso torna cada interação mais viva. Um reencontro vira celebração. Uma piada vira gargalhada. Um comentário vira história. Em uma rua movimentada,
Ouvi duas pessoas se encontrando por acaso. O abraço foi tão espontâneo que quem passava ao redor sorriu. Em poucos segundos outras pessoas entraram na conversa. Aquela pequena cena parecia resumir algo importante. A emoção compartilhada cria movimento. O movimento cria energia. Outra coisa que me impressionou foi a relação com o tempo. Em muitos lugares o tempo parece sempre curto. Aqui percebi que mesmo com compromissos, as pessoas encontram espaço para viver o momento. Alguém para conversar mesmo estando a caminho do trabalho. Um grupo prolonga um encontro sem perceber. O relógio existe, mas não domina completamente. Eu comecei a perceber que essa relação mais flexível com o tempo permite que a energia flua. Quando não há tanta rigidez, há mais espaço para espontaneidade. E a espontaneidade parece ser um dos elementos mais fortes da vida brasileira. Um plano muda, um encontro surge e uma conversa se estende. Tudo isso mantém um ambiente vivo. Em uma viagem para uma cidade menor, sente essa espontaneidade ainda mais forte. As pessoas se conheciam pelo nome, conversavam na rua, convidavam para sentar. Eu passei por uma casa onde alguém ouvia música e, sem perceber, já estava sorrindo. Quem estava lá me chamou para entrar e conversar. Aquela naturalidade me surpreendeu. Não havia formalidade, apenas vontade de compartilhar o momento. Eu também notei que a energia brasileira não significa ausência de momentos tranquilos. Pelo contrário, há pausas, há silêncio, há descanso. Mas mesmo nesses momentos existe uma sensação de vitalidade. Pessoas conversando calmamente, alguém lendo em um banco, outra pessoa observando o movimento. A tranquilidade não parece vazia. Ela ainda carrega vida. Uma tarde sentei em um café e observei o movimento da rua. Pessoas entrando e saindo, cumprimentando quem estava dentro, trocando comentários rápidos. Mesmo quem ficava sozinho, parecia confortável. Logo surgiu uma pequena interação. Um elogio, uma pergunta, um sorriso. A energia parecia circular naturalmente entre todos. Com o passar dos dias percebi que essa energia também vem da forma como as pessoas lidam com o inesperado. Um músico aparece na rua e alguém começa a bater palma. Uma chuva rápida começa e pessoas riem correndo para se abrigar. Um evento improvisado surge e logo a gente participando. O inesperado não interrompe o ritmo. Ele se torna parte dele. Eu comecei a entender que no Brasil a vida parece sempre aberta para acontecer. Não há necessidade de esperar uma ocasião específica. Qualquer momento pode ganhar intensidade. E essa abertura constante cria uma sensação de vitalidade contínua. Caminhando pela cidade naquela noite, eu percebi que já conseguia identificar essa energia em detalhes pequenos. Um sorriso trocado entre desconhecidos, uma conversa que começa sem motivo, alguém dançando discretamente. Tudo parecia conectado por uma mesma atitude. A vontade de viver o momento com presença. Foi então que entendi algo que talvez explique essa impressão desde o primeiro dia. A energia brasileira não está apenas em festas ou encontros grandes. Ela está nos gestos simples, nas conversas rápidas, nos olhares, nos movimentos. É uma energia cotidiana. E justamente por ser cotidiana, ela nunca parece desaparecer. Com o passar do tempo eu percebi que a pergunta que me trouxe até aqui começou a ganhar uma resposta mais clara dentro de mim. Porque os brasileiros parecem sempre cheios de energia. Não é apenas o clima, nem apenas a música, nem apenas a forma de conversar. É a combinação de tudo isso com uma atitude diante da vida. Uma disposição constante para transformar qualquer momento em algo vivo. Na minha última semana, eu decidi caminhar sem destino, apenas observando mais uma vez aquilo que eu tinha aprendido a sentir. Logo cedo as ruas já mostravam movimento. Pessoas abrindo lojas, alguém varrendo a calçada e conversando com um vizinho, um café sendo servido com sorriso. Nada extraordinário, mas tudo parecia carregado de presença. Era como se cada gesto tivesse mais intensidade. Eu comecei a perceber que essa energia também vem da forma como as pessoas se relacionam com o espaço ao redor. O Brasil parece convidar a viver fora. Calçadas, praças, praias, ruas. Tudo se transforma em extensão da vida cotidiana. Quando a vida acontece fora, ela se torna visível. E quando ela se torna visível, ela se multiplica.
Uma pessoa conversa, outra se aproxima, um grupo se forma. A energia cresce naturalmente. Em uma tarde eu voltei à mesma praça, onde tinha sentado nos primeiros dias. Agora eu via tudo com outros olhos. Crianças correndo, adolescentes rindo, alguém tocando música em um canto, vendedores passando. Nada havia mudado, mas eu entendia melhor. Aquilo não era apenas movimento. Era convivência. Era gente dividindo o mesmo espaço com naturalidade. Eu também percebi que a energia brasileira tem muito a ver com a aceitação da espontaneidade. Nem tudo precisa ser planejado. Um encontro acontece sem aviso, uma conversa surge do nada, uma risada começa sem motivo. Essa abertura para o inesperado cria uma sensação constante de vitalidade. A vida parece sempre pronta para acontecer. Em um fim de tarde eu parei para ver o céu mudando de cor, pessoas ao meu redor fizeram o mesmo. Alguém comentou sobre a beleza, outro respondeu com entusiasmo, um grupo começou a tirar fotos. Em poucos minutos havia uma pequena celebração silenciosa daquele momento simples. Eu senti que ali estava uma parte da resposta. A capacidade de valorizar o instante. Outra coisa que me marcou foi perceber como a energia brasileira não exige perfeição. As pessoas dançam sem se preocupar se estão dançando bem. Cantam sem pensar na afinação. Riem alto sem tentar se controlar. Essa liberdade cria leveza. Quando não há medo de participar, a energia surge com mais facilidade. Eu me lembrei do primeiro dia no aeroporto. A sensação de que tudo parecia vivo. Agora eu entendia melhor. Não era apenas a novidade. Era uma cultura onde o entusiasmo não é raro. Ele faz parte do cotidiano, pequenas interações, gestos simples, encontros espontâneos. Tudo isso constrói uma atmosfera onde a energia circula. Nos meus últimos dias eu senti que já fazia parte desse ritmo. Eu caminhava e respondia a sorrisos naturalmente. Eu conversava com desconhecidos sem hesitar. Eu ria com mais facilidade. Era como se o ambiente tivesse me ensinado outra forma de viver o momento. Não mais observando a distância, mas participando. Enquanto me preparava para ir embora, percebi que a energia brasileira não é algo que se explica apenas com palavras. Ela é sentida nos detalhes. No som das conversas, no movimento das ruas, nos abraços espontâneos, na música distante, nos encontros inesperados. É uma energia que nasce das pessoas e volta para elas. Talvez seja por isso que os brasileiros parecem sempre cheios de energia. Porque a energia que não depende de grandes ocasiões. Ela está nos dias comuns. No café da manhã compartilhado, na conversa rápida na rua, no sorriso trocado entre desconhecidos. A vida cotidiana se torna combustível. No meu último passeio eu caminhei devagar, tentando guardar cada sensação. O som da cidade, o movimento das pessoas, a leveza das interações. Eu percebi que não estava apenas levando lembranças. Eu estava levando uma nova percepção. A ideia de que a energia pode nascer da forma como escolhemos viver o momento. Quando finalmente me despedi, senti que o Brasil não era apenas um lugar que visitei, era um ritmo que eu tinha experimentado. Um ritmo onde a vida pulsa de maneira constante. Onde cada encontro tem potencial. Onde cada dia pode ser vivido com intensidade simples. E talvez seja isso que mais me marcou. No Brasil a energia não parece algo extraordinário. Ela é natural. Ela está nas ruas, nas conversas, nos gestos. E quando a energia se torna parte do cotidiano, ela nunca desaparece. Ela continua circulando, de pessoa para pessoa, de momento para momento, mantendo a sensação de que a vida está sempre acontecendo.